Bom, gente, já são 14h12, eu iniciei a gravação há 2 minutos atrás. Eh, não tem ninguém na sala, então eu vou gravar o que eu teria para conversar com vocês hoje, tá. E isso possivelmente deve estar acontecendo, porque eu não mandei no WhatsApp, mas eu tô sem condição, porque o meu celular, tô sem acesso a ele, e eu não tenho como mandar nem também não tenho, né, sem o celular eu também não consigo usar o WhatsApp Web que sempre está aberto para mim. Então, não sei quando que eu vou ter de novo, acho que aí pela segunda-feira isso já vai estar resolvido, mas agora por isso que eu pedia para vocês sempre, toda semana, para vocês entrarem pelo link que está lá no Google Classroom. Me disseram que tinham problemas para o link de pegar o link no cabeçalho da turma. E aí eu deixei 2 vezes. Deixa eu compartilhar aqui para já que vai ficar gravado para vocês, eu vou compartilhar aqui onde eu coloquei. Deve estar aparecendo aí para vocês, essa aqui é a atividade 2, mas deixa eu entrar aqui na turma, tem um mural, tá. Tô no mural da 102. Aí, aqui ó, semana passada que eu avisei que não teria aula síncrona, porque toda quinta a gente tem. E aqui, ó, aqui é uma vez que eu fixei, é esse link aqui sempre. Para mim aqui no computador aparece aqui ó gente, aqui é o link, tá, mas eu sei que no celular é diferente. Aí o pessoal me disse que tinha dificuldade, aí eu fixei aqui, para ver se ajuda vocês. E fixei uma outra semana, 2 semanas eu deixei esse e não dá para fixar ela no topo, porque pelo menos eu não sei de alguma forma, só posso ir colocando ela para cima, tá, até deixa eu botar ela aqui então, mover para a parte superior. Tá, e aí botei, só que isso aí eu teria que fazer toda semana. Mas é esse link aqui, é sempre o mesmo, é o mesmo link que está aqui, tá. Agora eu vou então, vou gravar aqui o que eu tinha programado para a gente conversar hoje, que é sobre avaliação. Então deixa eu parar essa apresentação aqui, e eu vou tentar hoje usando o PowerPoint ao invés de usar o OneNote que era o aplicativo que eu usava para conseguir explicar para vocês escrevendo, né. Vamos ver se vai funcionar, se vocês vão enxergar direitinho quando eu indico, né, quando eu aponto com o mouse, se vocês indicam. Agora como não tem ninguém para me responder, eu vou ter que cada vez voltar lá para ver se vocês estão enxergando. Tá, para mim aqui está aparecendo a apresentação e parece que está gravando a minha voz. Então vamos lá. Bom gente, a atividade é essa aqui, né, a avaliação 2. Obrigada aí pela entrega de vocês da avaliação 1, eu acho que só teve 1 ou 2 alunos que não entregaram, então isso é um bom aproveitamento em termos pelo menos da entrega, né. Eu não fiz as correções ainda. E essa semana eu vou ver se eu consigo para amanhã ou no máximo na segunda-feira, lançar a nota de vocês no SIGA, porque essa semana entrou o SIGA para mim, entrou as turmas de vocês no SIGA, né. Então eu vou conseguir colocar as notas. Então assim gente, vou começar a falar aqui o que eu quero, acho que pode ser o vermelho mesmo. Tá, aqui é uma imagem, porque senão não ia aparecer a equação aqui, tá. Então eu deixei em forma de imagem, então aqui de cima tá preto. Mas aqui em cima eu só disse tem que ter a intersecção com os eixos, e tem que ter o cálculo das raízes, tá. E elas têm que estar marcadinhas no gráfico. O que que isso significa? Então vocês vão fazer o gráfico dessa situação aqui tá. Digamos que o gráfico vou chutar alguma coisa qualquer aqui, tá. O gráfico seja isso aqui. O que que é marcar as raízes? Vocês vão botar um pontinho no gráfico, tá, que aí se tá aqui em cima do eixo do X, elas são as raízes e tem que ter o cálculo. Quem for fazer esse gráfico aqui em planilha, tá, aí pode deixar
só a conta na planilha mesmo. E teve alguém que me fez uma pergunta, agora não me lembro quem foi, eu não lembro o nome, mas eu não tô com o WhatsApp para olhar, né, senão eu saberia. Ela perguntou assim: "Professora, como é que eu faço o gráfico na planilha? Como é que eu vou fazer isso?", né, não, vocês não precisam fazer na planilha, mas como que vocês vão proceder se quiserem fazer na planilha? Na planilha, tá, a planilha do Google, ela não é feita para fazer gráficos de função. Diferente se vocês forem usar o GeoGebra ou se quiserem usar o Symbolab. Se vocês botarem essa função aqui no Symbolab, ele vai fazer o gráfico para vocês, tá? Mas para vocês mesmos fazerem o gráfico e usando uma planilha é o seguinte, eu vou ter aqui x e y. A gente já fez quando tinha lá uma tabelinha, vocês fizeram um gráfico da equação de segundo grau, então vocês sabem qual é o procedimento. Mas como é que eu vou fazer para aparecer toda essa curva? Acontece que o Excel faz o seguinte: se eu botar o ponto onde x é zero, digamos que não é essa função aqui, tá? Eu estou chutando valores aqui. Quando x é zero, digamos que a função seja 16, tá? Bom, se quando x é zero, o y é 16, então o Excel ou a planilha do Google vai fazer assim, ó, 0, 16, tá aqui. Aqui tem um ponto. Aí vocês pegam e colocam outro ponto. Quando é 1? Quando é 1, vai ser 15, digamos, tá? Aí vai fazer um ponto aqui. Se isso aqui for digamos que fosse aqui, tá? 15. Aí ele vai fazer um ponto aqui, que é, digamos que seja aqui, 15. X é 1, y é 15. Aí ele faz um ponto aqui. Como que ele vai ligar esses pontos com uma reta? Sempre ele vai ligar com uma reta. Então, qual é o jeito da gente fazer gráfico de curva no Excel? Se a gente for colocando muitos pontos. Quanto mais pontos a gente colocar, mais próximo de uma curva de parábola vai ser. Então, vocês vão colocar vários valores para x aqui, mas tem que ter esse aqui quando x é zero, porque isso aqui é onde corta o eixo do y, tá? E tem que ter onde corta o eixo do x, nesses pontos aqui, ó, tá? Então, vocês vão ter que calcular as raízes, então eu vou botar aqui, vou apagar esse 15 aqui, ó. Nesse caso, se essa função aqui fosse assim, ó, x ao quadrado mais 16. Digamos que fosse essa, tá? Tô chutando uma função aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo. X ao quadrado mais 16. Então, quando x é zero, o y é 16, tá aqui. Aí eu vou inventar um monte de valores para x, positivos, negativos, para fazer ele desenhar a curva. Mas vocês podem botar os valores que vocês quiserem, tá? Mas o que tem que ter? As raízes. O que são as raízes? São os valores de x para quando o y é zero. Ou seja, iguala essa função a zero, né? Calcula as raízes. Então tem que ter vocês vão botar aqui um que é x' e outro aqui que é x duas linhas, tá? As duas raízes da função e aí calcula, põe lá o sinal de igual, essa célula aqui elevado ao quadrado mais o 16, como vocês fizeram para qualquer gráfico lá em função de uma tabela, né? Que foi o que a gente aprendeu a fazer, que vocês entregaram o primeiro trabalho. Primeiro trabalho não, o segundo trabalho do primeiro bimestre. É do mesmo jeito, gente, para fazer a equação de função de segundo grau. Só que vocês obrigatoriamente vão ter que ter aonde corta y, que é quando x é zero, e aí aonde corta o eixo do x, que são as raízes, tá? Aí vocês calculam as raízes por fora, em alguma outra à mão ou alguma outra célula e coloca o valor da raiz aqui, porque tem que, senão a raiz não vai aparecer no gráfico. Se vocês não botarem o pontinho, o x, que é a raiz, e o outro x, que é a raiz, não vai aparecer no gráfico. Nesse caso aqui, vamos aproveitar que são as raízes dessa jossa aqui, ó. Quer ver? Isso aqui não, nem vou botar, porque isso aqui vai dar raiz complexa. Só se fosse. Vamos botar aqui o menos 16, ó, menos 16, que aí o gráfico seria com o x aqui, menos 16, e aí ela faria isso aqui, ó, tá?
Deu um probleminha aqui, só um pouquinho, gente, só um minuto. Quem são, né, as raízes, eu vou voltar aqui. Tá. Eu igualo isso aqui a zero, então x² menos 16 é igual a zero. Então o x² é igual a 16, o x é igual a mais ou menos 4, né, que é a raiz, né, x é igual a raiz de 16 é 4. Então aqui é menos 4, aqui, e aqui é mais 4. Eu tô só dando um exemplo de uma função, tá, gente? Eu botei para baixo 16 porque como estava antes com mais 16, aqui as raízes seriam raízes complexas, que não é número real, então não entra no nosso conteúdo, eu tive que trocar a função aqui. Aí o 16 vai ficar negativo, vem aqui para baixo. Então, isso aqui seria o gráfico da função. Então, o que vocês teriam que fazer? Se fosse essa função, tá? Vocês teriam que botar aqui, ó, nas duas raízes, ia ter que aparecer o menos 4 e o mais 4 para x. Então, teria que ter o zero para ver aonde corta o eixo dos y's. E teria que ter as duas raízes que vocês calculam por fora para ver aonde corta o eixo do x, aqui e aqui, tá? Esses valores para x são obrigatórios. Só que para fazer uma curva numa planilha, vocês vão ter que dar vários valores de x, tá? Então aqui eu aconselharia começar lá pelo menos 20 e ir até o mais 20. Eu acho que daria uma, talvez ele fizesse. Se vocês veem que fica muito truncado, fica uma coisa assim, ó, sabe? Meio segmentos de reta, aí vocês colocam mais pontos, até que fique. Mas isso é para quem está fazendo na planilha, tá? Não é preciso fazer na planilha. Agora eu vou comentar com vocês aqui especificamente do trabalho, tá? Então pede para vocês vão ter que fazer esse gráfico dessa função aqui. Deixa eu botar um vermelho aqui que fica melhor. Vou ter que fazer o gráfico dessa função, que é a receita. O que é receita? Receita é tudo que entra numa empresa, né? Eu não estou considerando ainda retirar os custos, é tudo que entra, todo o valor que eu recebo dos clientes, isso é a receita de uma empresa. Não importa se uma pet shop, um restaurante, seja lá o que for. Então, a receita com ração, né? Ração a granel é essa aqui. Então, a função está dada para vocês. Vai ter um momento no curso, mais adiante, aqui um pouquinho, que vocês vão montar essa função. Agora, nesse momento, vocês estão recebendo a função pronta. Se vocês forem pegar no material dessa aula aqui, em que a gente falou de máximos e mínimos, no PDF tem um exemplo, se eu não me engano é de um restaurante Aquilo, e que o restaurante Aquilo, ele não dá a função, tá? Ele começa a falar, o preço, acontece isso ou aquilo com o preço. Quando eu aumento tanto, a quantidade de comida que eu vendo é tanto. E o preço inicial era não sei quanto. E aí, todas aquelas informações dão condições para montar a função. Mas não é o caso desse trabalho. Poderia fazer isso aqui? Poderia, mas nesse momento, que é mais inicial da função quadrática, vocês estão recebendo ela pronta. Pede qual deve ser o valor do aumento para que a receita, que é o R de x, seja maior possível. Cara, olhou, é função quadrática. Está pedindo o maior valor da função, o máximo da função é o vértice. Tá, é que eu chutei, eu fiz esse gráfico aleatoriamente, tá? Não estou dizendo que esse aqui é o gráfico. Isso aqui que é o chamado de vértice da parábola. Vértice da parábola. O que eu tenho que usar para isso? Já está no vídeo que eu deixei para vocês. Na 101 não, mas na 102 aconteceu um furo. Eu coloquei a aula do dia 23 na semana passada e não publiquei. Eu salvei ela e não publiquei. Então eu publiquei agora, nessa aula que está o link para o vídeo. Mas de qualquer forma, na semana passada, eu coloquei os links no WhatsApp, né? Então vocês já tinham acesso ao vídeo para ajudar vocês a fazer essa questão aqui de máximos e mínimos. Como que eu vou fazer para achar o vértice, né? Porque se eu quero o valor de x que faz a receita ser o máximo possível, sendo que o valor de x, olha o que ele é. Ele é o aumento no preço que o gestor está pretendendo fazer. Ele quer ver o quanto ele vai aumentar de forma que tenha a maior receita possível. O
que é a maior receita possível? Olha só, essa função, se fosse essa aqui, tá? Ela vem daqui, vem aumentando, ó, vem aumentando. O valor do... O que é o valor da função? É o y, ó, o y tá aqui, depois vem para cá, aqui, depois ele vem aqui, tá aumentando o valor do y. Só que chega num momento que é o ponto de máximo. Esse momento é sempre no vértice da parábola. Se fosse uma parábola voltada para cima, seria um ponto de mínimo. A gente conversou isso já em outras aulas. O que a gente não fez em outras aulas? Pelo menos síncrona, né? Tem no material de vocês, mas não tem nos nossos encontros síncronos. É que tem um jeito de descobrir isso aqui. O x do vértice. Também tem uma fórmula para o y do vértice, mas eu não vou dar ela porque não precisa. Se vocês procurarem por aí, vocês vão encontrar. O y do vértice é dado por... É uma formuleta, mas é mais uma para decorar e não precisa, tá? O x do vértice... o vértice, ele fica sempre no meio das raízes, tá? Então, se isso aqui fosse, sei lá, aqui fosse 1 e aqui fosse 4, eu tenho quantas unidades entre... Menos 1, né? Menos 1 aqui e 4 aqui. Eu tenho 5 unidades, né? 1 e mais 4 aqui, eu tenho 5 unidades entre essas duas raízes aqui. Entre esse ponto, que é 4, e entre esse ponto, que é menos 1, tá? Eu estou chutando valores, tá, gente? Isso aqui não é o gráfico da função, só para conseguir explicar para vocês a localização do vértice. Esse valor aqui, onde é o x do vértice, tá? Ele é sempre no meio dessa distância entre as raízes. O vértice fica sempre no meio das raízes. Então, o que eu posso fazer? Bom, se aqui são 5, eu tenho a metade de 5, né? De menos 1 até 4 tem 5 unidades. Uma unidade aqui de menos 1 até 0, mais 4 unidades, 5. Então, 2,5 unidades para cá, para a direita desse menos 1 aqui. Então, 2,5. Então, esse vértice aqui, vamos ver quanto é que ele é. Vocês já devem estar imaginando aí quanto é que ele é. Ele tem uma fórmula para ele. X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Aqui eu não dei a função eu não dei qual é a equação para essa função aqui, tá? Mas no caso do trabalho que vocês têm a função, vocês sabem quem é o A aqui é o número que está aqui na frente, menos 1. Vocês sabem quem é o B é o que está multiplicando o x, que é 20. E vocês sabem que o C é o número sozinho, 300. Então, é só vocês usarem essa fórmula aqui para encontrar qual é o x do vértice. Quem é o x do vértice, nesse caso? É o valor do aumento que vai fazer com que a receita seja essa maior possível aqui, esse topo aqui, o vértice da parábola. E aí, se eu sei quem é esse x e eu quiser saber a pergunta B, qual será a receita máxima, o que eu faço? Eu pego esse x aqui, calculo ele, já calculei por essa fórmula aqui, ok, o que eu faço? Eu ponho no lugar da função esse x que eu encontrei, o x do vértice. Que eu ponho x do vértice elevado ao quadrado, mais 20 vezes x do vértice, mais 300. Aqui tem um menos, né? Então, se eu fizer essa conta, eu vou conseguir o y do vértice. O que é o y do vértice? Aqui é r de x, né? É a receita. Então, esse valorzinho aqui vai ser como se fosse o y do vértice, sem usar fórmula. Pega o x do vértice, coloca na função, calcula, tu vai encontrar a receita em função de x, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Mas por que, professora? Lá naquele vídeo que tu deixou para ajudar, tu fez um monte de conta antes, calculou as raízes antes. Por quê? Porque você tem que fazer o gráfico, tá pedindo o gráfico. Se eu tô pedindo a intersecção, tá aqui, ó, o gráfico, tá? Lá tá dizendo que tá meio ruim de ver, mas tá pedindo o gráfico explicitando intersecção com os eixos, né, das abscissas, que são as raízes, e das ordenadas, que é onde corta o eixo x, o eixo y, desculpa. E tem que calcular as raízes, então vocês têm que saber fazer o gráfico. Mas se só tivesse isso aqui, ó, só essas duas perguntas, o que eu podia fazer? Aplicar essa fórmula aqui e pronto, acabou. Essa fórmula aqui, fazendo o cálculo, responde a letra A. Se eu quiser fazer a letra B, pego o valor que eu encontrei na letra A, coloco aqui no lugar do x, faço a conta, pronto, vou ter a receita máxima. Tá bom? Então, o trabalho em si se resume a fazer um gráfico e usar essa fórmula aqui. E depois pega o valor dessa forma, coloca na função para encontrar o y. Você não tem que se preocupar com o que é receita. Receita é tudo que entra numa empresa, sem não está pensando em descontar custo ainda. Tudo que os clientes pagaram é a receita.
tá? E tá dado aqui nessa fórmula para vocês, que a receita é essa aqui, bem bonitinha, uma formulinha bem bonitinha para dar uns valores fáceis aí para vocês fazerem. Tá bom, gente? Isso aqui é uma aplicação e, assim, é uma aplicação muito semelhante com o que se encontra em livro didático, mas qual é a diferença quando tu está fazendo isso numa empresa? É que esses valores não vão ser bonitinhos assim. Normalmente eles vão ser uns números com vírgula, mas essa situação aqui, modelada por uma função quadrática, é muito comum, é uma coisa que se aplica muito em contextos profissionais, tá? Então, se vocês aprendem a fazer com esses números aqui, use uma calculadora, faça com qualquer número, tá bom? Eu queria então só agora num outro quadro para a gente fazer só uma função, um gráfico completo usando pontos de máximo. Então, digamos que eu tenha a função y igual, vamos usar aquela que a gente tinha ali, x² menos 16, tá? Eu tenho essa função aqui. E eu quero saber, a pergunta é qual é, vamos ver as coordenadas do vértice, para dizer isso, coordenadas do vértice. O que são as coordenadas do vértice? É o x do vértice e o y do vértice. Então, eu estou querendo saber isso aqui, tá? É isso que eu estou querendo saber. Se eu só estiver perguntando isso, que equivale a dizer qual é o ponto de máximo ou de mínimo, depende da função, tá? Vocês podem só fazer essa formuletinha aqui, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Só isso. Se só estiver perguntando isso, se o problema se resumir em encontrar as coordenadas do vértice ou do ponto de máximo ou de mínimo, né? Sei lá. Não sei, depende da função. Como é que eu sei se o ponto é de máximo ou se é de mínimo, né? Se o a é menor do que 0, a parábola é voltada para baixo, e se é voltada para baixo, eu tenho, onde é que fica o vértice dela? Aqui em cima. Então, um ponto é um ponto de máximo. Se o a é maior do que 0, a parábola é voltada para cima, e o que ela tem? Ela tem um ponto, o vértice dela é aqui. E aqui eu tenho um ponto de mínimo, ou seja, não tem nada para baixo aqui, esse é o menor valor da função está aqui. Então, nesse caso, ó, vamos ver aqui, o a, nessa função, ele não tem nada aqui na frente, então ele é mais 1. Mais 1. Se ele é mais 1, ele é maior que 0, essa parábola é voltada para cima. Então, ela tem um ponto de mínimo, tá? Qual é esse ponto de mínimo? Para ter um ponto, eu preciso saber qual é o x e qual é o y desse ponto, né? Então tá, beleza. X do vértice é igual a menos o b. O b não tem, ó. B não tem. Por quê? O b é quem está colado no x, mas não é o 16, professora. Não, olha só. Y é igual a ax² mais bx mais c. Não é a ordem que importa. O que importa é quem está multiplicando as variáveis. Quem está multiplicando o x² é sempre o a. Não importa se ele está no segundo ou no último termo aqui, na colocação, na ordem, né? Quem está multiplicando o x é o b. E quem está número sozinho aqui é o c. Nesse caso aqui, não tem ninguém multiplicando o x, só tem um multiplicando o x², que é o a, que a gente viu, por ele dá para saber qual é a concavidade da parábola. E o b é 0. Né? Não tem, porque ele não aparece, alguma coisa multiplicando por x. Então, se o b é 0, então vai ficar 0 sobre 2 vezes o a é 1. Então, esse negócio aqui vai dar 0, dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, o que eu estou sabendo aqui? Que o x do vértice é igual a 0. Então, aqui eu já sei responder, x do vértice é 0. Então, para ter o ponto que é o vértice, vamos chamar de v, tá? Ponto V. Ele já sei que o x é 0. Tá? X do vértice. Agora eu tenho que ter o y do vértice. Vamos calcular o y do vértice. O que eu faço? Se eu já sei que o x do vértice é 0, eu vou na função e no lugar do x eu coloco 0. Então, ao invés de x², eu vou botar 0². Menos 16. Então, menos 16. Então, y do vértice, né? Até vou botar um vzinho aqui. O y do vértice vai ser igual 0² é 0, 0 menos 16,
menos 16. Nessa função ficava fácil, né, desde o início já dava para ver isso, porque, se tu colocar 0 aqui, né, 0, é só tapar essa parte, né, e dá menos 16. À medida que vocês forem fazendo várias funções, vocês vão olhar para essa função, vocês já vão saber que ela vai ter o x do vértice em 0 e o y do vértice menos 16. Então aqui o y do vértice é menos 16. Quais são as coordenadas do vértice? 0, menos 16. Qual é o ponto de máximo dessa função? Não tem ponto de máximo. O ponto que ela tem é um ponto de mínimo. E qual é o ponto de mínimo dela? 0, menos 16. É o vértice, né? As coordenadas do vértice. Qual é o valor máximo da função? O valor máximo da função. Lembrem sempre, tem vários nomes para a mesma coisa, por isso que eu quis fazer esse resumo aqui para a gente conversar bastante sobre isso. Valor máximo da função. Lembrem que valor da função é sempre a mesma coisa que dizer o f de x, valor da função num certo x, é a mesma coisa que dizer y. Então, veja, eu tenho 3 nomes para a mesma coisa. Valor da função, f de x, y. Tudo isso está se referindo lá ao valorzinho do y. E quando é uma parábola, tem um ponto de máximo. Então, nesse caso, é o valor máximo da função. Mas aqui a professora errou. Porque esse aqui é mínimo, né? Valor mínimo. Seria de máximo se o A fosse negativo. Mínimo, desculpe. Tá? Então, o valor mínimo da função é f de x. Parabéns para quem estava estranhando o que eu falei ali, né? Que ninguém. Não vou saber se vocês estavam estranhando, mas ainda bem que eu me dei conta, né? Para não ficar gravado assim. Então, o valor mínimo da função vai ser esse aqui, tá? Então, o que eu queria dizer com isso tudo? Lá no trabalho está pedindo para fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, vocês vão ter que calcular as raízes, porque senão eu não sei localizar. Quer ver esse gráfico aqui? Vou colocar ele aqui. Última coisinha antes de eu terminar a gravação, para não passar das 2h45. Então, esse gráfico, ele é voltado para cima, então eu já sei que ele vai fazer esse movimento aqui. Ele vai passar em menos 16, o vértice aqui ficou bem torto, né, melhorar um pouquinho. Ó, ele vai passar em x0, y menos 16, vamos botar aqui, menos 16, então aqui tem um ponto. Mas, ok, ele vai fazer isso aqui, mas como que é, em que localização que está essa função? Para eu saber disso, eu sei que é voltado para cima porque o A é positivo. Eu sei que corta o eixo dos y's, né, que y aqui x, em menos 16, mas eu preciso saber onde é que corta x, para eu saber qual é a localização dessa função aqui no gráfico, né, no eixo x. Então, como é que eu faço as raízes? Deixa eu fazer aqui. Raízes, bom, raízes é sempre quando quem é 0? Quando y é 0. Y igual a 0. Então eu vou pegar aquela função ali e vou botar no lugar do y 0. Então, x² menos 16 é igual a y, não é? Igual a f de x, só que eu não vou botar desse lado esquerdo, vou botar no direito que facilita a nossa vida, é igual a 0. E aí vocês resolvem como vocês quiserem, tá? Aqui é uma função, dá para usar Bhaskara? Dá, vai funcionar? Vai, mas não precisa, né, gente? Porque aqui é número sozinho, eu posso isolar o x² desse número sozinho. Então, eu posso fazer x² é igual a 16, que vai para o outro lado da igualdade, muda de operação, então ele vai ser mais 16. X é igual a raiz quadrada de 16, e a gente sabe que tem duas. Aí a gente chama o x' de menos 4, porque menos 4 vezes menos 4 dá 16, então é uma raiz quadrada de 16. E tem um x duas linhas, que é o quê? É o mais 4, né? Que é mais 4 vezes mais 4, também dá 16. Então tá aí, essas duas raízes. Então aqui vai passar no menos 4, tem um ponto aqui, mais ou menos vou botar aqui o mais 4. Então agora eu tenho condições de fazer um esboço
da minha curva. Claro que eu não botei na mesma escala, né, gente, só até por causa do meu espaço aqui. Mas desde que vocês coloquem os numerozinhos certo, uma coisa mais ou menos coerente, tá tudo bem, não precisa fazer com régua não. Então a minha parábola vem, ela tem o vértice aqui nesse ponto 0, menos 16, e daí ela começa a subir, né. Se a gente quiser lembrar de os intervalos, né, de crescimento e decrescimento, que é outra coisa que a gente tem que saber, aqui ó, eu pego um ponto aqui, tem esse valor de y, não sei qual é, tá, mas se eu pegar um ponto que está indo para cá, ó, ele está cada vez diminuindo mais o y, ó. O valor da função aqui é 0. E aí vai diminuindo, diminuindo até que chega em menos 16. Então, nesse não quero nada disso. Vai fechar, só um minutinho, gente. Aí que eu volto. Então um minuto, trocar a cor. Então nesse pedaço aqui, é uma curva em que o valor do y está diminuindo e o valor do x está aumentando. Então aqui é um intervalo de decrescimento. E aqui ela está em menos 16, o valor da função, e começa a aumentar. Aumentar, 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 cada vez mais, então vai para o infinito, né. Então aqui é um intervalo de crescimento. Nesse caso, os intervalos de crescimento e decrescimento estão em relação ao x igual a 0, é sempre em relação ao x, né. E aqui quando o x é maior que 0, está crescendo, e aqui quando o x é menor que 0, está decrescendo, tá bom? Então aqui a gente fez um resumo de tudo que a gente pode fazer na função. O que vocês não tinham feito no trabalho 1? Vocês não tinham feito ponto de máximo e ponto de mínimo. O resto todo a gente já tinha estudado, né, então não tinham usado essa formulinha que agora nessa avaliação 2 do segundo bimestre vocês usam. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui. Vou postar agora para vocês essa gravação lá, assim que demora uns minutinhos só para eles rodarem, né, assim, sei lá, o Google aí, trabalhar, processar essa gravação, e em seguida eu coloco lá para vocês, tá bom? Então, era isso. Por favor, na semana que vem, eu vou estar aqui. O que a gente vai fazer semana que vem? Semana que vem é a semana derradeira antes da entrega do trabalho. Então, na semana que vem, eu vou reservar para vocês tirarem dúvidas. Então, eu não vou dar aula, eu não vou corrigir exercício. Dar aula no sentido de eu preparar alguma coisa para a gente fazer, né? Como fiz hoje, né? Que eu vim com o comentário da questão preparada e mais uma função para a gente fazer ela toda. Eu não vou fazer isso na semana que vem. Na semana que vem, eu vou estar aqui no mesmo horário, na mesma sala, nesse link que vocês vão encontrar lá no Google Classroom, e para tirar dúvida, tá? Então vocês têm qualquer tipo de dúvida a respeito do trabalho ou qualquer outra, né, em geral vai ser a respeito do trabalho, porque vai estar nos dias antes, né, que antecedem a entrega, que é dia 10. Mas aí, então, semana que vem entra quem tiver com dúvida, eu vou estar aqui esperando vocês. Tá bom, gente? Bom aí final de semana para todos, bons estudos, não deixe para a última hora para não acumular, porque lembrem que eu dei isso com 15 dias de antecedência, para tentar ajudar vocês nesse sentido, pelo menos. E podem mandar, dúvidas aí, deixar lá nos comentários do Google Classroom, tá bom? Abração, gente, vou interromper a gravação agora.